Neste momento, em nome do Senhor Jesus, estamos iniciando uma mensagem maravilhosa que trata sobre a influência de uma família cristã. É sobre isso que nós queremos falar. Gênesis capítulo 18, versículo 19 nos diz assim: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Essa é a experiência que Deus pediu para o patriarca Abraão. Deus disse que tinha conhecido que ele ia ordenar a sua casa e os seus filhos após ele. Então, aqui na palavra de Deus nos diz assim, na página 124 da minha consagração hoje, é aqui que vamos ler. Toda família cristã deve mostrar ao mundo o poder e excelência das influências cristãs. É tão importante quando você começa a conversar com alguém e ele diz o seguinte: você é um cristão. Você é um cristão. Por que será que ele descobriu que está falando com um cristão? A maneira, as palavras, os gestos. O lar no qual os membros são cristãos, bondosos e corteses, exerce uma vasta influência para o bem. Outras famílias observam a influência de tais lares e seguem-lhe o exemplo. Que maravilha ter uma influência boa, uma influência cristã. Outros lares podem tomar esse modelo também. Os anjos do céu visitam muitas vezes o lar no qual a vontade de Deus impera. Sob o poder da divina graça, um lar tal se torna um lugar de refrigério para o cansado e fraco peregrino. O ego é mantido em sujeição, hábitos corretos são formados, há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. Essa parte é muito importante. Muitas vezes as pessoas não reconhecem os direitos alheios, e isto não é bom. Mas no lar cristão, onde Cristo, a religião verdadeira, impera, acontece assim. A fé que opera por amor e purifica a alma permanece erguida, presidindo sobre toda a vida familiar. Esta fé é maravilhosa, ela permanece em toda a vida familiar. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras luzes. Se uma família dá bom exemplo, pode levar outras famílias a dar bom exemplo também. É isto que está tratando aqui. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada. Nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se cada vez que pessoas entrarem em contato conosco e de nossa casa emanar influência boa, que seja um cheiro de vida para a vida, isso vai fazer muito bem para outras famílias. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar manarão rios de água e de saúde, de beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Então, mesmo numa época como essa,
cheio de adversidade, cheio de problemas. A nossa influência deve ser uma influência muito boa, que possa afetar outras famílias. A influência de um lar cuidadosamente guardado nos anos da infância e juventude é a mais segura salvaguarda contra a corrupção do mundo. A influência de um lar que começou a formação do caráter dos filhos, que os pais se dedicaram nisso desde a infância, é uma influência boa para a própria família, é a mais segura salvaguarda contra a corrupção do mundo. E agora, no livro Orientação da Criança, na página 184 e 185, diz assim: os pais recebem os filhos nos braços como um fardo indefeso. Ele nada sabe e deve ser ensinado a amar a Deus. Deve ser criado na doutrina e administração do Senhor. Deve ser moldado segundo o modelo divino. Isso é interessante. Acho que poucas famílias, segundo o que a gente lê, vai ter o privilégio de, quando o Senhor Jesus voltar, apresentar sua família. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. E quando os pais virem a importância de sua obra na educação dos filhos, quando virem que ela envolve interesses eternos, sentirão que devem dedicar a essa obra o seu melhor tempo e pensamento. O melhor tempo e pensamento deve ser dedicado na obra da edificação do caráter da família. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância, têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que as instruções e educação dos anos posteriores. Então, a base do lar é a religião, é uma educação cristã. Se os pais educarem sua família no temor de Deus, é uma maravilha, é uma família que é uma bênção. Os pais devem considerar isto. Eles precisam compreender os princípios que fundamentam o cuidado e a educação das crianças. Para os pais educarem seus filhos, devem compreender os princípios que fundamentam a educação das crianças. Devem ser capazes de criá-las sadias, física, espiritual e moralmente. Para que criem sadias fisicamente, deve ter uma boa alimentação. Tá? Para que crie elas no caminho de Deus, sadias física, espiritualmente e moralmente. Os filhos, quando têm bom exemplo dos pais, eles podem seguir este exemplo maravilhoso dos pais. Vivemos numa época em que quase tudo é superficial. Pouca estabilidade e firmeza de caráter há, porque o preparo e a educação das crianças é superficial e desde o berço. Por que se torna mais difícil a educação quando os filhos tornam-se adultos? Porque foi uma educação superficial desde o berço. Seu caráter é edificado sobre areia movediça. A abnegação e o domínio próprio não lhes têm sido moldados no caráter. Têm sido acariciados e minados até serem estragados para a vida prática. O amor aos prazeres controla a mente, e os filhos são lisonjeados, amimados para a sua ruína.
que tem acontecido? Filhos são lisonjeados, amimados para a sua ruína. Então, tudo isso aqui é a palavra de Deus que está nos ensinando aos pais como proceder em suas famílias para que tenham filhos mais tementes a Deus, filhos cristãos e de bom caráter. Tendes trazido filhos ao mundo que não tiveram voz ativa quanto à sua existência. Não pediram para vir. Tendes-vos tornado responsáveis em grande medida pela sua felicidade futura, seu bem-estar eterno. Os pais têm se tornado responsáveis pela felicidade futura e o seu bem-estar eterno. Quer os sintais, quer não, sobre vós repousa a responsabilidade de educar esses filhos para Deus, de vigiar com ocioso cuidado a primeira aproximação do astuto inimigo e estar preparados para contra ele arvorar a bandeira. O inimigo vem, ele se aproxima, aparecem as más companhias convidando para fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu me lembro do menino Jesus. A palavra de Deus diz que muitas vezes os colegas o convidavam para fazer algo que desagradava a Deus. E ele sempre respondia não. E por isso lhe chamavam covardes. Então, mas eles, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Levantai uma fortaleza de oração e fé ao redor de vossos filhos, e sobre ela exercei diligente vigilância. Nenhum momento estais seguro contra os ataques de Satanás. Não tendes tempo para descansar do trabalho vigilante e fervoroso. Não deveis dormir nenhum momento em vosso posto. É esta uma refrega muito importante. Consequências eternas estão envolvidas. É questão de vida ou de morte para vós e para a vossa família. E, no entanto, o pai não deve deixar essa responsabilidade de educação só para a mãe. Ele tem um papel muito importante a desempenhar nessa parte da educação. Os pais têm geralmente confiança demasiada nos filhos, pois muitas vezes, quando estão confiantes neles, eles se acham em encoberta iniquidade. Pais, vigiai vossos filhos com ocioso cuidado. Exortai, reprovai, aconselhai-os ao vos levantardes e quando estiverdes sentado, quando sairdes e quando entrardes, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Sujeitai vossos filhos enquanto são tenros, isto é, tristemente negligenciado por muitos pais. Não tomam posição tão firme e decidida como devem com relação aos seus filhos. E depois, não foram preparados, não foi feita uma base na formação do caráter dos filhos. E acabam se formando com um caráter defeituoso. Não é por vontade própria, mas é porque não foram ensinados realmente do jeito que deviam. Tudo que o homem semeia, isso também ceifará. É triste essa sentença. Pais, vossa obra é ganhar a confiança de vossos filhos e, com amor, semear pacientemente a preciosa semente. Fazei vossa obra com contentamento, nunca vos queixando das durezas, cuidados e labores. Se pelos esforços pacientes, bondosos, semelhante aos de Cristo,
puderdes apresentar uma alma perfeita em Cristo Jesus, vossa vida não terá sido em vão. Na luta da educação é a tarefa não fácil, mas se puderdes apresentar os seus filhos a Cristo, vossa vida não terá sido em vão. Conservai vossa alma esperançosa e paciente. Nenhum vestígio de desânimo haja em vossa aparência ou atitude. Tendes em vossa mão a formação de um caráter, pelo auxílio de Deus, que possa trabalhar na vinha do Mestre e ganhar muitas almas para Jesus. Animai sempre vossos filhos a alcançar uma norma elevada em todos os seus atos e tendências. Sede pacientes para com as suas imperfeições, como Deus é paciente convosco nas vossas imperfeições, suportando-vos, velando por vós, para que possais dar fruto para a sua glória. Animai vossos filhos a se esforçarem para acrescentar às suas consecuções a virtude que lhes faltam. Então nós vemos, essas mensagens são as mensagens para os últimos dias. O profeta Elias, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, diz que eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E continuando ainda na página 186, diz assim: pais e mães, sede sensatos, ensinai aos vossos filhos que se devem subordinar à lei de Deus. Não é misericórdia ou bondade permitir uma criança seguir seu próprio caminho, submeter-se ao seu domínio e negligenciar corrigi-la, sob o pretexto de que a amais demasiado para puni-la. Que espécie de amor é esse, que permite a vosso filho desenvolver traços de caráter que a ele e a todos os demais tornarão infelizes? Que amor é esse dos pais? Deixar desenvolver os filhos, não corrigi-los, desenvolver caráter que os tornarão infelizes? Fora com tal amor, este é o falso amor. O verdadeiro amor cuidará do bem presente e eterno da alma de seus filhos. Esta é a parte importante. Que direito têm os pais de trazer filhos ao mundo para deixá-los a crescer sem educação e sem o ensino cristão? Os pais devem ser responsáveis, ensinando-lhes o domínio e ensinar-lhes que devem ser dirigidos e não dirigir. Muitas vezes, os filhos querem dirigir os pais, querem guiar os pais, e os pais devem ensinar que eles devem ser dirigidos e não dirigir. A Bíblia Sagrada nos diz assim, terminando já nosso tema: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o mandamento com promessa de ter longos dias de vida, ter a bênção de Deus, a bênção dos pais e a bênção de Deus. E pode ser também uma família que seja a luz do mundo e o sal da terra. E que as bênçãos, agora estou concluindo esta mensagem, e que as bênçãos de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja sobre cada um dos queridos irmãos e irmãs. Amém.